Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e esse é o nosso plano anual de leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos seguir lendo o primeiro livro de Reis, o capítulo de número 9, e o segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 8. Mas antes de nós seguirmos com a leitura, não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho, pois todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar, você será notificado, tá bom? Vamos para a leitura de hoje, 1 Reis, capítulo de número 9, verso 1. Deus aparece outra vez a Salomão. E depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real, e tudo quanto mais que havia planejado construir, o Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: eu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei santo este templo que você construiu como o lugar onde seria adoração para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Se você me ouvir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu, e obedecer às minhas leis e ordem, e fizer tudo o que eu mandar, então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos seus descendentes. Mas, se você e os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e os mandamentos que eu lhe dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que eu lhe dei. E também abandonarei esse templo que separei para ser lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão: por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses e os adoraram e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão e Hirão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Hirão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo o ouro que ele precisou para esse trabalho. E depois que terminaram as obras, Salomão deu a Hirão 20 cidades na região da Galileia. Hirão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão: então são essas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabul. Hirão havia mandado para Salomão mais de 4.000 quilos de ouro. Outros trabalhos e construções de Salomão. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Hazor, Megido e Gezer. Faraó, o rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois, o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha quando ela casou com Salomão. E Salomão reconstruiu a cidade, usando os seus trabalhadores forçados. Salomão também reconstruiu Bet-Horon de Baixo, Baalate e Tadmor, no deserto de Judá. Ainda construiu as cidades onde armazenava mantimentos e as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra e tudo mais o que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os
descendentes do povo de Canaã, que os israelitas haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus, e os descendentes deles continuavam escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes e capitães de carros de guerras e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou para a cidade de Davi, para o palácio que Salomão havia construído para ela. 3 vezes por ano, Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor, e assim Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezoim-Geber, que fica perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. E eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. Segundo Crônicas, capítulo de número 8, versículo 1. Outros trabalhos e construções de Salomão. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades de Irão, rei de Tiro, lhe tinha dado e mandado os israelitas morarem nela. Depois Salomão atacou e conquistou a cidade de Ramate-Zobá. Reconstruiu a cidade de Tomar, no deserto, e todas as cidades da região de Amate, onde ele guardava os mantimentos. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, que eram cidades protegidas por muralhas e por portões com trancas. A cidade de Baalate, todas as cidades onde ele guardava os seus mantimentos, e a cidade onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Além disso, Salomão construiu tudo o que quis em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Tudo que Salomão construiu foi feito com um trabalho forçado. Para isso, ele usou os descendentes do povo de Canaã e os israelitas que havia matado quando conquistaram seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus, e os descendentes deles continuavam como escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviam como soldados, oficiais, capitães de carros de guerra e cavaleiros. Havia 250 oficiais que estavam encarregados dos trabalhadores forçados, que eram usados em várias construções de Salomão. Salomão trouxe a sua esposa egípcia, filha do rei do Egito, da cidade de Davi, para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. Ele disse: ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, pois qualquer lugar em que esteve a Arca da Aliança é sagrado. Salomão ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados no altar que ele havia construído para o Senhor em frente do templo. Ele ofereceu os sacrifícios de acordo com o que o mandamento de Moisés ordenava fazer nos dias santos, isto é, nos sábados, nas festas da lua nova e nas 3 festas anuais, que eram festas dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das barracas. De acordo com a orientação dada por Davi, o seu pai, Salomão organizou os sacerdotes em grupos para fazerem o trabalho e também os levitas, que cantavam louvores a Deus e ajudavam os sacerdotes no trabalho de todos os dias. Também organizou os guardas em grupos por vários portões do templo, tudo de acordo com as ordens de Davi, homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas obedeceram rigorosamente às ordens de Davi a respeito de todos os seus deveres e também a respeito da sala do tesouro do templo. Agora estava terminando tudo o que Salomão construiu, desde a colocação da pedra fundamental do templo até
o fim da sua construção. O templo estava pronto. Depois Salomão foi até os portões de Ezoim-Geber e Elate, no Golfo da Acaba, no país de Edom. E o rei Hirão lhe mandou navios e marinheiros competentes, comandados pelo seu próprio oficial. Eles navegaram junto com os homens de Salomão e foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 500 mil quilos de ouro.